Lucas capítulo 18. Glória a Deus. Nós vamos estar falando sobre o poder da oração. O poder de orar e nunca desanimar. O poder de buscar a presença de Deus e não se esmorecer. Amém? Então vamos lá. Lucas capítulo 18, versículo 1 diz assim: Disse-lhes também uma parábola sobre o dever de orar, orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Amém? Até aí. Esses dias eu estava meditando na palavra de Deus, orando, buscando o Espírito Santo, porque nós somos movidos, pela oração, movidos pela presença do Espírito Santo na nossa vida. E Deus trazia algo na quinta-feira tremendo para mim, dizendo assim: que Deus fará o teu inimigo retroceder. Deus fará os nossos inimigos voltarem atrás. Mas isso se nós estivermos na presença dEle. Mas isso se nós estivermos em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E eu meditava juntamente quando Deus falava que o nosso inimigo retroceder. E Deus trazia assim o dever de orar. Tem um livro que ele diz assim: o pecado de não orar. Sabia que se você não orar é pecado? E a palavra de Deus, ela diz para nós nessa parábola que havia uma viúva. Havia também naquele lugar um juiz que não temia Deus, não temia homem algum, não respeitava ninguém. E essa mulher constantemente, todos aqui acreditam que conhecem essa passagem, ela constantemente estava atrás daquele juiz pedindo: por favor, advoga a minha causa. Eu vou falar nessas palavras para a gente entender. Advoga a minha causa. E ali ela persistia em todo o tempo, até que esse juiz pensa e faz dessa forma: eu vou atendê-la. Vou atender o pedido dela para que ela não venha me importunar mais. E às vezes nós estamos na presença de Deus e nós achamos que oramos, que falamos com Deus e que Deus não está me ouvindo mais. Deus não está me respondendo mais. Deus não está escutando mais a minha oração. E isso é uma seta maligna do inferno contra a minha vida e contra a tua vida. Porque o diabo sabe que quando eu oro, quando você ora, ele faz situações cair por terra. Ele faz os levantes cair, aquilo que tem se levantado contra a tua vida e contra a tua casa. Então nós devemos viver em oração constantemente na presença de Deus, buscando a face do Senhor em todo momento e pedindo a direção divina do Espírito Santo para Ele nos conduzir em tudo aquilo que nós viemos a fazer. Tem coisas que acontecem na nossa vida que a maioria de nós perguntamos por quê. A maioria de nós perguntamos para Deus: por que eu estou passando por isso? Por que estou passando por aquilo? Porque Deus, Ele deixou para nós um dever, vamos dizer assim. E o dever é orar. O dever é buscar a presença do Espírito. O dever é você pedir a presença do Espírito para ser conduzido, como essa mulher foi. Aquele juiz não temia Deus. Eu quero dizer para você que tem pessoas que não temem o meu Deus e o seu Deus. Tem pessoas que não temem o Deus que você serve. Só que quando Deus entra, quando Deus entra no coração de um homem e no coração de uma mulher, Deus entra para transformar. Deus incomoda até o ímpio para a tua bênção chegar na tua vida. Deus incomoda o ímpio para que a vitória do Senhor se manifeste na tua casa. Porque Ele é Deus, Ele é o Senhor. É Ele quem reina, é Ele que faz manifestar a glória e a presença, o poder de Deus aqui na terra. E nós representamos Jesus, nós representamos o Espírito de poder. E nós temos que ser ousados na presença de Deus, ousados quando você orar, ousado quando você buscar a face do Senhor, ter a certeza de que hoje eu não tenho, mas amanhã eu vou ter. Ter a convicção no teu coração que hoje eu estou dessa forma, mas amanhã eu não vou estar. Porque o Deus que eu oro, Ele tem resposta para dar. O Deus que você tem orado, Ele vai te dar uma resposta. Quando nós, aprenda uma coisa, quando nós chegamos na presença de Deus e nós nos colocamos diante dEle, Deus tem resposta para dar.
Pode ser que neste momento você não entenda. Vai passar amanhã, vai passar depois, mas vai vir a compreensão divina. Por que Deus está ministrando essa palavra para nós? Ele está dizendo, ore, não pare de orar, continue, busque. Ainda que você tenha orado 10, 15, 20 anos. Um dia eu vou dar meu testemunho aqui. Eu orei 10 anos, não foi 10 dias. Eu orei 10 anos na minha vida que eu chorava na presença de Deus de noite. E só Deus sabia o que eu passava. Porque quando eu chegava nas pessoas, as pessoas não entendiam. E eu cheguei na minha pastora na época e eu disse, eu não estou aguentando mais. Ela disse, Rosana, você precisa crescer espiritualmente. Ali eu me ofendi, ela me ofendeu. Não, ela não me ofendeu, ela estava certa. Que tem deserto que Deus coloca a gente para a gente aprender a orar. Tem deserto que Deus coloca a gente para a gente aprender a reverenciar a presença do Espírito Santo. Tem situações e lutas na nossa vida que Deus quer eu e você com a boca no pó. Com a boca no pó, joelho no chão e boca no pó. Na presença dele, orando em todo o tempo, né? Orando em todo o tempo, sem cessar, diz a palavra de Deus. Buscando de verdade aquele que pode fazer por mim, pode fazer por você. Amém? Então nós temos que ser como esta viúva. O que Deus queria ensinar para esta mulher? O que Deus queria ensinar para esse juiz? Às vezes tem pessoas perto de nós que não dão nada para você. E diz, sua situação é essa mesmo. Como diz, aceite. A sua vida é desta forma mesmo, não vai mudar. Anule isso na sua vida em nome do Senhor Jesus. Porque se você orar, Deus muda sim a história. Se você orar, Deus muda a situação sim da sua casa. Se você orar, Deus vai mudar aquela dificuldade, aquele empecilho que tem na presença de Deus. Sabe uma coisa que nós temos que entender no mundo espiritual? Que quando nós estamos aqui, Deus está derrubando barreiras. Deus está derrubando muralhas por mim e por você. Deus está desfazendo entranhas. Quando eu falo, vamos orar, ore em espírito. Você que é batizado no Espírito Santo, sabe por quê? Porque é Ele que nos dá vida, que nos dá poder. Eu aprendi uma coisa, às vezes você não tem palavras, nós não temos palavra, mas o Espírito Santo começa a nos encher. Ele começa a nos lapidar, a nos colocar de pé. É como aquela passagem de Ezequiel 37, no meio do vale de ossos secos. Deus começa a ordenar que os ossos se unam, que se ajuntem, ossos, nervos, carnes, e se liguem, porque para que dê vida. A oração é isso. Deus quer que você ore para Ele te dar vida e vida em abundância. Amém? Ele quer que eu e você tenha uma vida inteiramente na presença dEle de oração. Não importa onde, não importa como, não importa quais são suas palavras. Diz, mas eu não sei falar. Mas quem coloca as palavras em nós é o próprio Espírito Santo, irmãos. É o Espírito Santo que nos dá a palavra de oração, a palavra de intercessão, a palavra de busca. Nós precisamos. E essa mulher diz que constantemente estava ali atrás daquele juiz. Por favor, advoga a minha causa. Por favor, advoga a minha causa. Eu quero dizer para você, se você está orando e tua bênção não veio, continua orando porque ela virá. Continua persistindo porque Deus fará por você. Deus vai dar coisas grandes, maravilhosas na tua vida. Deus vai fazer coisas grandiosas na tua casa, na tua família. Mas você não pode mudar a tua atitude. O teu foco tem que ser a oração. O teu foco tem que ser buscar a presença. O teu foco tem que ser se encher do Espírito Santo. O seu foco precisa ser chorar na presença do Senhor, se for necessário chorar. Buscar aquele que pode, buscar aquele que faz, aquele que opera milagres e maravilhas na tua vida. Então, naquele mesmo momento, aquele juiz estava por aqui, vamos dizer, cansado daquela mulher ficar lá, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Até que então, quem é que convence o homem? É Deus. Quem é que convence você? É Deus. Quem é que pode convencer alguém da tua casa? É Deus. Quem pode convencer é o teu filho, o teu marido, a esposa, seja os seus, que você quer que esteja na presença de Deus. É Deus. Quem é que nos convence de estar aqui? É Deus. Quem é que nos convence a orar? É Deus. Porque se Deus, o Espírito Santo não nos convencer, não trazer dentro de nós a palavra de oração, a palavra da verdade, não sai som algum da nossa boca. Então nós precisamos orar, nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo. Não desanime. Quando diz não deixe esmurecer, Deus está dizendo, não deixe se abater por tudo que você tem passado. Não deixe se abater pelas coisas que têm acontecido na sua vida, mas continue firme na presença do Senhor. Continue firme buscando o Espírito Santo. Continue firme buscando a presença e o poder da palavra, o poder da oração. E creia que quando você ora, tem um potencial muito grande em mim e em você quando nós oramos. Há um potencial muito forte quando nós oramos. Quando nós nos unimos aqui na presença de Deus, eu oro, você ora, o irmão ora, a irmã ora. A gente não consegue imaginar
a dimensão no mundo espiritual. Quantas coisas Deus já está fazendo por mim e por você. Quantas coisas Deus já está enviando anjos na minha casa e na sua casa. Quantos laços Deus está desfazendo. É por isso que na quinta-feira Deus chamava atenção. Eu vou fazer os teus inimigos retroceder. Não é o meu, é o nosso inimigo retroceder. Deus vai fazer o inimigo voltar da onde ele veio. Aquele que te humilhou vai ter que te honrar. É isso que Deus está dizendo. Aquele que te despreza vai precisar da tua presença, vai precisar do agir de Deus na sua vida para abençoar aquela pessoa. Então olhe, quando você olhar para a situação, para pessoas que têm ferido o teu coração, que têm falado talvez coisas que você não merecia ouvir, eu quero dizer para você nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, ora, continua orando, porque Deus é Deus que faz. Porque o alvo do diabo, sabe qual é? Que você tenha raiva. O alvo do diabo, sabe qual é? Que você se vingue, sabe por quê? Porque daí ele não vai minar uma pessoa, ele vai minar duas. Você e a pessoa que te magoou. Então nós precisamos continuar orando, nós precisamos continuar buscando a presença, a face do Senhor. Dizendo para Deus, Senhor, não deixa eu esmurecer, não deixa eu desanimar, meu Pai. Faça propósito de oração, faça propósito na presença de Deus. Creia que a tua vitória, que a tua bênção já está às portas. Ela não vai vir, ela já está às portas. Porque nós estamos diante de um Deus que faz todas as coisas. Esse Deus que nós estamos aqui é o Deus do impossível. É o Deus que faz milagre. É Deus que faz maravilhas. É Deus que faz coisas grandiosas acontecer na minha vida e na sua vida. Então nós podemos, irmãos, em nome de Jesus. O inimigo vem com arcos e flechas, mas o Senhor vem como cavalo forte na tua vida, para dissipar toda a ação das trevas, para desfazer tudo aquilo que não provém de Deus na sua vida, seja financeiro, seja porta de emprego. Deus é aquele que vai te surpreender, que vai fazer algo novo, algo grande acontecer na tua vida, porque você é uma mulher de oração, porque você é um homem de oração. Nós somos uma igreja de oração, nós precisamos orar, nós precisamos buscar a face do Senhor, se humilhar na presença dEle. A palavra em Crônicas 7,14 diz: se o meu povo que me buscar e orar e se humilhar na minha presença, eu os ouvirei. Nós precisamos descer na presença de Deus, nós precisamos se humilhar na presença de Deus, buscar a face do Senhor, porque Ele é Deus, porque Ele é o Senhor. Às vezes você tem sido afrontado lá no teu emprego, o inimigo se levanta com uma fúria muito grande, mas eu quero dizer para você, se você orar, a fúria de Deus será maior ainda contra o teu inimigo. Então nós temos que entender, nós temos que compreender que Deus é balança justa e não é balança enganosa. Nós temos que compreender que a palavra de Deus vai à nossa frente. Quando eu oro, quando você ora, milagres acontecem. Quando eu oro, quando você ora, Deus entra em movimento ao nosso favor. Nós estamos aqui nesta manhã. Não pense você que não está acontecendo nada. Deus está em movimento com a tua vida, com a minha vida. Deus está em movimento com esta igreja, Rabanábia, com este lugar. Deus está em movimento para que a bênção e a vitória do Senhor te alcance. Não se preocupe, lance a sua ansiedade na presença de Deus, confia nele e as demais coisas ele fará. Busque o reino de Deus em primeiro lugar, busque a presença do Senhor, seja como essa viúva perseverante, Arabanaia, busque aquilo que você almeja. Enquanto você não receber, não pare de orar, não pare de buscar, enquanto a vitória do Senhor não se manifestar na tua vida, em nome de Jesus. Uma coisa, irmãos, muito importante, eu vou falar porque nós precisamos aprender com Deus, não é para atingir, ofender ninguém não, porque isso aconteceu comigo. Eu vou falar de mim. Eu nunca gosto de falar assim, o fulano, é eu. Certa vez, eu tinha um processo para receber. Meu pai era militar, faleceu. Aí a minha mãe também veio a falecer e a gente tinha um processo para receber. E aquele processo era anos e anos. E não vinha. E minha mãe falava, vamos orar. Meu irmão falava, vamos orar. Minha irmã falava, vamos orar. Um dia eu dobrei meu joelho e comecei a orar, a falar com Deus. E eu disse, Senhor, libera essa bênção para a minha vida, para a vida dos meus irmãos. Aquilo que é direito nosso na tua presença. Aí eu fiquei ali vários dias orando, buscando a presença de Deus. Eu acredito que uns 2 a 3 meses eu fiquei orando nesse propósito. Um belo de um dia, numa madrugada, eu disse, Senhor, o que eu preciso fazer? Olha bem. O que eu preciso fazer para que a vitória do Senhor se manifeste? Meu irmão está perecendo, está precisando. A minha irmã também está precisando, nós estamos precisando.
Aí o Espírito Santo falou bem forte no meu coração: vigia com as tuas palavras. Vigia. Porque às vezes nós oramos e a bênção não chega. E a culpa não é do pastor, do obreiro, do irmão. A culpa é nossa mesmo. Porque nós não vigiamos naquilo que nós falamos, naquilo que nós pensamos. Às vezes vem alguém comentando: ai, você viu a vida do fulano? Filha, não partilhe isso não. E era isso que acontecia. Aí eu conversei com as minhas irmãs. Falei: gente, nós conhecemos a palavra, nós conhecemos o poder de Deus. Não vamos falar mais mal de ninguém. Não que a gente falasse, mas às vezes surgia algum assunto que a gente ia junto, navegava junto. Aí eu pude entender que às vezes as nossas orações não são atendidas porque nós estamos falando de alguém, compartilhando a vida de alguém. Porque às vezes a vitória não chega porque nós temos comentado que o fulano é e que o ciclano é. E esquecemos de orar por ciclano e por fulano. E eu comecei a entender. E eu, sabe o que eu fiz? Eu fiz uma oração a Deus. Falei: Senhor, perdoa meus pecados. Mas também eu quero pedir perdão os pecados dos meus, da minha casa. E quebra essa maldição, essa mania de um ser contra o outro na família. Um falar do outro na família, mesmo que seja, feche a boca. Aí eu comecei a orar nesse sentido e falei com as minhas irmãs. Irmãos, não deu um mês, o processo veio. Está entendendo o mistério com Deus? E eu não estou falando isso para atingir ninguém aqui não. Porque a gente está sujeito a isso. A gente é sujeito a isso. Só que também nós podemos ser sujeitos a rejeitar. Então se porém alguém chegar e falar: ai, fulano, ciclano, você fala: viu, vamos orar. Sabe por quê? Às vezes nós mesmos impedimos a bênção e achamos que é o diabo. E não é o diabo, não, é nós. O diabo não está nem sabendo. Porque nós temos que o quê? Obedecer a palavra. Nós temos que viver a palavra. Você já ouviu falar que tem enfermidade na nossa vida, tem enfermidade na vida das pessoas, que é por causa da nossa língua? Aí Deus quer nos ensinar. Aí Deus fala: não, vai ter que aprender. E a gente, o diabo cega tanto a nossa visão espiritual que nós não conseguimos entender porque isso tem acontecido. Então quando algo estiver acontecendo, pergunte para Deus o porquê. Nós temos que orar e perguntar: Deus, por que está acontecendo isso? Sou eu? Porque se for o inimigo, irmãos, é o que Deus falou agora na manhã, Ele vai fazer retroceder. Você está orando? Deus vai fazer o teu inimigo retroceder. Você está buscando? Deus vai fazer o teu inimigo retroceder. Mas nós precisamos vigiar. Nós temos que ser servos de verdade. Crente até o diabo é. Nós temos que ser servos. Aprender a servir a Deus com a nossa vida. Aprender a servir a Deus com as nossas palavras. Aprender a servir a Deus edificando a nossa casa, edificando um ou outro. Esses dias o meu irmão mesmo de sangue disse assim para mim: ah, a minha vida está uma porcaria. Ele tem 65 anos. Eu disse: por favor, não fale isso em nome de Jesus. 2 vezes ele falou para mim. Na terceira eu falei: Deus, está repreendido isso na vida dele em nome de Jesus. E comecei a falar. Falei: nós temos que orar, nós temos que buscar, nós temos que estar na presença de Deus. Não falou mais. Agora se eu fico: ah, tá mesmo. Sabe o que acontece? É isso daí, é a Covid. Irmãos, nós podemos ser atingidos, mas não derrotados. Amém? Então aprenda isso. Seja quem for, teu pai, tua mãe, teu irmão, não compartilhe. Compartilhe a palavra, o poder da oração, o poder da palavra na tua vida. Você vai ver como a tua história vai mudar, a tua vida vai mudar. Tem bênçãos que estão retidas na nossa vida por causa de nós mesmos. Porque nós oramos. Ah, mas eu oro, eu faço campanha, estou na igreja todas as quintas, todo domingo. Mas olhe para a tua vida, veja como ela está. Veja o que você tem falado, veja o que você tem ouvido das pessoas. Evite. E eu aprendi isso para a glória de Deus. Eu aprendi com o Senhor. Que às vezes nós se reunimos em família, irmão sabe como é, né? Um fala, outro fala. E um comenta é verdade, o outro diz que não. E aí entra em contrariedade ali um com o outro. Acaba discutindo. Sabe? Isso é o alvo do inimigo. Para você não enxergar o que Deus tem. Para você tirar toda a credibilidade de oração que você orou. Então nós temos que vigiar. Nós temos que pedir a presença de Deus. É a mesma coisa quando a gente lida com filhos. Eu tenho uma filha de 21 anos. Para a glória de Deus é uma bênção na nossa vida. Mas às vezes na adolescência eu chegava para ela e eu falava alguma coisa. Ai mãe, sabe como que é a criança? Ai mãe. Eu falava, é? Uma vez ela queria ir num baile aí de 15 anos, não sei das quantas aí. Aí a mãe veio trazer o vestidinho lá, desse, bem curtinho. Eu falei: você vai assim? Ai mãe, que tem, todo mundo vai. Eu falei: você não é todo mundo. Mas eu vou falar uma coisa: se você quiser ir, pode ir, vai lá. Depois você vem falar para mim. Nunca ela me deu trabalho, para a glória de Deus.
Porque a gente tem que saber o que é certo e o que é errado. O que é servir a Deus e o que é servir o diabo. Nós temos discernimento, irmãos. Nós temos inteligência. Nós somos, criados com inteligência. Nós temos que aprender a discernir. Fechar a boca para as pessoas e abrir a nossa boca para Deus. Não contar a tua vida para ninguém. Conte para Deus. Conte para Ele, ore. Essa mulher, ela ficava atrás desse juiz porque ele era autoridade naquele lugar. E quem é autoridade na sua vida hoje? É o juiz? É um advogado? Não, a autoridade sobre nós é o Senhor Jesus. Amém? Então nós temos que buscar a presença do Senhor e dizendo: Senhor, faz justiça na minha vida. Mas me ensina também, Senhor, a reverenciar a Tua palavra. Me ensina também, Senhor, a buscar a Tua face, a buscar o Teu Espírito, o Espírito da verdade. Nós temos que vigiar. Vigia na terra. Vigia. Porque orar, nós aprendemos a orar. Você já ouviu as pessoas dizerem assim: Deus é o Deus natural, o meu Deus é o seu Deus. O meu Deus é o seu Deus. Existem muitos deuses na terra. Mas o Deus que eu e você servimos é o Deus que zela cumprir a palavra. E Ele honra você quando você ora, viu? Ele honra você. Então às vezes não fique falando: ai, meu pastor, ai, minha irmã, ai, minha casa, é o meu marido, é o meu irmão. Não, é você. Se você mudar primeiro na presença de Deus, Deus pode mudar a história de outras pessoas. Deus pode mudar as situações dentro da tua casa, mas nós temos que vigiar. Não fale. Não fale. Mesmo que seja, não fale. E com isso eu aprendi a não murmurar. Eu não murmuro de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu estou na presença de Deus, irmãos, eu não murmuro. Em nome de Jesus. Ai, porque minha vida é isso. Não, minha vida não é. Minha vida é uma bênção que eu estou na presença de Deus. Posso estar indo ali, no vale da sombra da morte. Não, eu sei quem está comigo. Você precisa saber quem está com você. O Deus que você está servindo. Qual é o Deus que você tem orado? Qual é o Senhor que você tem buscado na terra? Então vamos ser perseverantes como essa mulher. Mas vamos também, Senhor, olhar para dentro de mim, Senhor. Eu reconheço que eu não sou nada sem a Tua presença. Ser humilde de coração. Humilde não é andar de qualquer jeito, não. Humilde, o que eu falo é humilde de coração, quebrantado na presença de Deus, para a glória de Deus. A gente buscar. Eu estava falando para o pastor Adriano ali, agora cedo, que eu estava ouvindo uma mensagem ontem, e a mensagem dizia assim: altar é lugar de batalha, altar é lugar de luta e de prova. Então você vê o pastor Nilson, o pastor Alexandre e outras pessoas pregando a palavra. A responsabilidade, a cobrança é muito maior sobre nós. Sabe por quê? Nós não estamos falando daquilo que nós achamos, mas daquilo que Deus quer que realmente a gente entregue. Mas só que antes de Deus entregar para cada um de vocês, Deus corrige nós primeiro. Essa palavra não é para a irmã, é para nós. Começa em mim, Então o que acontece? Nós temos que orar, nós temos que buscar. Você vai ver a hora que você faça esse teste, essa experiência. Senhor, em nome de Jesus eu não vou falar mais de ninguém. Mesmo que seja, eu não vou falar. Porque nós não temos o hábito, irmãos, de chegar: ai, porque fulano fez isso para mim, aconteceu, olha a minha sogra, olha meu marido, olha não sei quem. É o hábito da nossa natureza, o ser humano é assim. Só que nós não vivemos mais a nossa natureza. Nós temos que entender que nós vivemos Cristo Jesus. Nós temos que viver Cristo em nós. Porque tem coisas que tem hora tira a paciência da gente, irrita, às vezes sentimos até raiva, ficamos irados às vezes, mas nós temos que ter o controle. Na mesma hora, Senhor, eu vou orar e eu vou colocar esse adversário na Tua presença e descansa. Aprenda a descansar em Deus, amém? Então, é como diz aqui, essa viúva, ela vivia atrás de um juiz. Você precisa estar atrás de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. Porque acima do juiz está a soberania de Deus. Acima do advogado está a soberania de Deus. Acima do teu problema, da tua dificuldade está Deus. Ele sabe e Ele conhece tudo. Então por isso que é importante nós orarmos, irmãos. Por isso que é importante você buscar a face de Deus. Mas vigia. Vigia na terra. Se você não pode abençoar alguém, não amaldiçoe. Se você não pode ser bênção na igreja, não seja maldição. Se você não tem condições de falar algo bom para a pessoa, feche a sua boca. Comece a vigiar, Não compartilhe
Você representa Jesus na terra, isso é sério. Nós representamos Jesus na terra, na nossa casa e na nossa família. E às vezes, irmãos, a gente aprendeu assim, né? Tantos anos em igreja, que honra mais o diabo do que a Deus. Ai, porque tudo é o diabo, porque tudo é o diabo, porque tudo é o diabo, porque tudo é o diabo. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Irmãos, nós estamos na igreja para honrar o nome de Jesus. Se o demônio manifestar, nós vamos lá em nome de Jesus, expulsamos na autoridade do nome de Jesus. Ninguém precisa ficar dando honra para Satanás e os seus demônios. Por quê? Porque o propósito aqui é de cultuar a Deus. O propósito aqui é de adorar a Deus. A honra, a glória é a Deus. Amém? Então às vezes você fala, o inimigo, não é o inimigo não, é nós mesmos. Nós temos que aprender a ter discernimento. Nós temos que aprender com o Espírito Santo, orando para ter discernimento do Espírito, daquilo que realmente está agindo. Às vezes nós achamos, tudo é o diabo, tudo é o diabo, não é não. Muita coisa não é, porque a tua vida não pertence mais a ele, a minha também não, em nome de Jesus, nem a sua. Você não tem mais nada com o diabo. Por que você fica dando honra? Né? A partir do momento que nós aceitamos Jesus, conhecemos a palavra, temos uma vida com Deus, nós não temos mais nada com demônios. Guarda isso no teu coração. A sua vida é do Senhor, a tua casa é do Senhor, seus filhos são herança do Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. E nós vamos estar orando neste momento, pedindo a misericórdia de Deus. Fala com Deus agora, fala, Senhor, abre a minha mente, abre o meu coração, abre o meu entendimento, para que eu possa entender e compreender a palavra ministrada nesta manhã. Porque o que Deus quer, irmãos, é que eu e você venha servir a Ele em espírito e em verdade. O que Deus quer é que eu e você venha ter a certeza, quando você ora, algo novo sempre acontece. Eu quero dizer para você, você que está aqui, está nesse emprego, às vezes você tem sido perseguido lá. Deus manda falar que em nome de Jesus, nesta manhã, Deus está fazendo teu inimigo retroceder. Amém? Creia nisso. E se você orar, Deus vai abrir outra porta para você muito maior, aonde você vai ser honrado, aonde você vai ser abençoado, porque Ele é Deus. Os inimigos vão cair por terra na presença do Senhor, por causa da tua oração, por causa do teu clamor. Então eu queria convidar você neste momento, faça a tua oração neste momento. Eleve uma oração a Deus naquilo que você está precisando. A palavra de Deus fala que nós podemos orar, nós podemos clamar, nós podemos buscar a face do Senhor, porque Ele nos ouvirá. As mãos do Senhor estão estendidas e os ouvidos estão atentos, abertos para ouvir o teu clamor, diz a palavra de Deus. Então ouça Deus falar dentro de você. Nós precisamos orar, mas precisamos também ter um tempo para ouvir o que Deus tem, o que Deus quer. Ele abre o teu entendimento, o Espírito Santo Ele concede a verdade para nós, para que haja cura, para que haja libertação. E a coisa mais linda que Deus faz na nossa vida é quando nós olhamos dentro de nós, realmente, Senhor, eu preciso mudar. Realmente, Senhor, eu preciso deixar de falar das pessoas, eu preciso deixar de ser, de fazer, porque às vezes a vitória não vem, irmãos. Às vezes tem briga no lar, tem contenda. Por quê? Porque tem brechas, porque tem palavras que nós estamos falando e não estamos percebendo que está afetando a nossa casa, a nossa vida familiar, o nosso casamento, o nosso emprego. Então vigia, em nome de Jesus. Feche teus olhos e faça a tua oração. Não perca essa oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém. Glória a Deus. Você tem pelo menos um motivo para louvar a Deus hoje? Amém? Como o pastor Alexandre sempre fala, né? Você tem pelo menos um motivo para adorar a Deus. Nós temos muitos motivos, né, queridos? Muitos motivos. E o pastor Alexandre não pôde estar hoje. Nos incumbiu, né, pastora? Amém. Eu, a pastora Rosana e os que estão trabalhando, né? E para a glória de Deus, irmãos, mesmo que o pastor titular não esteja presente, a presença de Deus e do Espírito Santo está sempre presente na igreja. Amém? Nós cremos nisso. Nós não viemos à igreja para ver o pastor. A gente ama o pastor, lógico, mas a gente não vem na igreja para ver o pastor,
para ver um irmão em especial. Nós viemos à igreja para adorar o nome do Senhor Jesus. Por isso nós estamos aqui. Amém? E Deus tem grandes coisas para as nossas vidas. Aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa acompanhando, está gravando, né, Carlinha? Aqueles que estão em casa acompanhando pela live, aqueles que vão assistir depois, o mesmo Espírito que está aqui, Ele vai continuar trabalhando nos corações das pessoas. Amém? Eu creio nisso, queridos. Eu creio nisso. Em nome do Senhor Jesus. Nós vamos passar agora ao momento da palavra. Você fala do visitante depois ou eu falo já? Então, deixa eu falar já. Cadê? Nós temos um visitante hoje. É Teles, é isso? Teles. Olha que nome diferente, Teles. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Nosso pastor titular não está aqui hoje, mas como eu já disse, o nosso Deus e a presença do Espírito Santo se faz presente. E aquela bênção que o Senhor veio buscar, aquela palavra que o Senhor veio buscar, o Espírito Santo de Deus já tem preparado para o seu coração. Amém? Eu creio nisso. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém, queridos? Pode sentar, queridos. Nós vamos... Pessoal do louvor também. Tá. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus, queridos. Eu gostaria de... Vamos orar primeiro, depois eu faço um comentário aqui. Fecha seus olhos. Senhor Deus, nós te adoramos, Pai, nesta noite. Nós viemos aqui, Senhor, para adorar o teu nome, adorar a tua presença, Senhor. Pedimos a direção do teu Espírito Santo, Pai, como a pastora já disse desde o começo. Ó Deus, que o teu Espírito Santo esteja no controle, na direção, que os teus anjos estejam guardando este lugar, Pai, com espadas de fogo. Ó Deus, para que a tua igreja não fique desapercebida, mas que a tua palavra venha trazer crescimento e libertação em cada coração, no nome do Senhor Jesus. Amém? Queridos, quinta-feira o pastor Alexandre trouxe uma palavra tão tremenda, que não saiu do meu coração até agora, e o Espírito de Deus já estava preparando o meu coração para a palavra de hoje. Eu nem sabia que eu ia pregar hoje, mas o Espírito de Deus já estava falando comigo. Por que eu estou falando isso? Porque é interessante como Deus trabalha nas nossas vidas, queridos. Por isso que nós temos que estar atentos, com os ouvidos abertos, os ouvidos preparados para ouvir a voz do Espírito Santo. Quinta-feira o pastor Alexandre pregou sobre a maca, pregou sobre Marcos 2, quando aquele paralítico é levado pelos seus amigos, e ele não tinha condições de chegar até onde Jesus estava, e os seus amigos o levaram, e chegou lá, a casa estava cheia, eles não conseguiam entrar, os seus amigos abriram o telhado. Você conhece essa pregação, você conhece essa palavra. Mas quinta-feira foi tremendo, quando o pastor Alexandre disse, não ele, mas o Espírito de Deus através da boca dele: que tipo de maca você tem? Qual o tipo da maca que levou aquele paralítico e desceram pelo telhado, abriram o telhado, e ele desceu na frente de Jesus, onde o mestre estava ensinando, e o mestre falou: seus pecados estão perdoados. E aqueles fariseus que estavam presentes arrazoavam, dizendo: quem ele pensa que é para perdoar pecados? E Jesus fala assim: que diferença faz? Seus pecados estão perdoados, ou pega a tua cama, toma e leva e siga. Aquela maca representava o empecilho na vida daquele homem. Não estou pregando de novo, só estou relembrando a mensagem de quinta-feira para você entender a mensagem de hoje. E eu nem sabia que eu ia pregar. O Espírito de Deus já estava preparando no meu coração essa palavra. Que tipo de maca você tem? Aquela maca que antes era uma maca do empecilho, aquela maca da vergonha, ela se tornou
a marca do testemunho na vida daquele homem. Você está vendo aquela marca? Antes eu estava preso nela. Olha que testemunho, queridos. A palavra de Deus falou muito forte comigo desde quinta-feira. Que tipo de marca que nós temos como testemunho, queridos? Será que nós temos empecilhos na nossa vida que impedem-nos de vir à igreja, que impedem-nos de ouvir a palavra, que impedem-nos de deixar o Espírito de Deus entrar no nosso coração e haver uma transformação na nossa vida? Ou será que nós já temos uma marca de testemunhos? Eu era assim, hoje eu estou assim, Jesus me libertou. Eu era desta maneira, hoje eu sou salvo pelo sangue de Cristo na cruz. Que tipo de marca que nós temos para apresentar? Tudo isso foi a pregação do pastor Alexandre, e até agora está borbulhando no meu coração, no meu sangue. Agora vamos para a nossa, queridos. Vamos para a nossa palavra de hoje. Você vai ver que o Espírito de Deus tem ligação, tem segmento, trabalha em harmonia. Nós vamos ler em Mateus, nosso texto de hoje, Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21. Mateus 15, 21. Glória a Deus. Abra o seu coração, deixe que o Espírito de Deus fale com você nesta noite, para que haja mudança, para que haja transformação. Diz assim a mulher cananeia: e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, porque vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém? Glória a Deus. Que palavra, queridos. Na minha introdução eu quero dizer para você: Canaã, a região de Canaã era uma região muito próspera. Só para a gente começar a entender o contexto dessa história. Jesus estava perto de Tiro e Sidom, longe, no meio dos fariseus, no meio dos gentios, melhor dizendo. Jesus talvez estivesse até meio preocupado, porque ali onde ele estava era um lugar mais retirado. E Jesus estava preocupado, por isso que ele diz: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Naquela região, uma região muito próspera, região de Canaã, onde era um conglomerado de muitas cidades, mais de 100 cidades, fora as aldeias, fora os vilarejos. E Jesus estava lá em cima, perto de Tiro e Sidom. E uma região onde todo mundo queria morar. A região de Canaã era uma região farta de rios, farta de planícies, farta de plantações, de irrigações, onde todo mundo queria morar naquela região. Só que também era um lugar onde desde os tempos de Abraão,
Era uma região habitada por homens sanguinários. Talvez era uma das preocupações de Jesus naquele momento. Eram lugares onde muitas cidades as pessoas não tinham o mínimo de temor a Deus, o mínimo de compaixão com o seu próximo. Pessoas sanguinárias, pessoas que matavam. E era um lugar onde era Canaã, vem de Cã. Cã foi o filho que Noé amaldiçoou. Aquela história de Noé, que o filho viu ele nu e tal. Era um homem que não tinha o temor de Deus desde a época de Noé. E aquela região que era próspera, uma região boa, a região que Deus tinha prometido para Abraão, ela foi povoada por um povo ruim, um povo sanguinário, um povo que não amava a Deus, que não temia a Deus, um povo que não amava o seu próximo. E embora fosse uma terra boa, um lugar bom para se viver, povos pervertidos, descendência de Cã. Quarto filho de Cã chamava Cão, onde foi povoando Canaã, por isso que surgiu o nome Canaã. Isaac, quando abençoa Jacó, voltando um pouquinho para trás, Isaac fala para Jacó: não tome mulher de Canaã para se casar, porque desde aquela época já era lugar terrível, lugar onde surgiu Sodoma, Gomorra e tudo mais. Não tome mulheres para se casar de Canaã, não tome mulher cananeia. A história também vocês conhecem. E o interessante, queridos, o povo que não era hebreu, o povo que não era da descendência de Abraão, eles falavam assim, a descendência, os hebreus, a descendência de Abraão, tinha o costume de falar cão, cachorro, que era uma ofensa muito grande. Qualquer pessoa que fosse chamada de cão seria uma ofensa muito grande, porque o cão naquela época não é igual agora, que todo mundo tem um pet, todo mundo tem um cachorrinho dentro de casa, né? O cão daquela época era sinônimo, o cão e o porco era sinônimo de abominação. Nós vamos chegar lá. Davi, quando foi enfrentar Golias, Golias fala assim: por acaso eu sou um cão, para que você venha lutar comigo com pedras e paus? Olha a referência de cão, de cachorro. Os cães, eles eram tão abomináveis naquela época, que eles comiam cadáveres. Eles eram eles formavam matilhas. Eu estou contando isso para você saber de onde vem a história de cão, de cachorro, naquela época, né? Os cães, eles andavam em matilhas, eram cães selvagens que atacavam as pessoas nas suas viagens e matavam, comiam a carne humana. Jesus foi crucificado no Gólgota, e aquela pedra era um lugar estratégico, ou quando eles tiravam as pessoas mortas, eles jogavam naquele lugar, e lá embaixo, naquele lugar existia cães que comiam os cadáveres que eram jogados lá. Por isso que correram tirar o corpo de Cristo e levar até a sepultura, preparar, para que ele não fosse jogado lá como um indigente e os cães não comessem sua carne. Então a palavra cão, a palavra cachorro, era uma palavra que trazia certo repúdio, trazia certa ofensa a uma pessoa, mesmo que ela não fosse hebreu. Aí Jesus chega para aquela mulher e fala assim: não é lícito, não é justo, não é certo eu tirar o pão da mesa dos filhos
e lançar os cachorrinhos. Talvez essa palavra cachorrinho aí tenha sido até traduzida. A Bíblia foi traduzida 4 vezes. Talvez essa palavra cachorrinho tenha sido colocada aí até para dar uma amenizada no quão forte é essa palavra. Jesus está num território hostil. Jesus está a 250 quilômetros aproximadamente de Jerusalém. Quando aquela mulher vem gritando: Senhor, Senhor, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia. A minha filha está miseravelmente endemoniada. Olha o desespero de uma mãe. Olha a agonia daquela mãe de ver uma filha endemoniada e não poder fazer nada. Aquela mulher, ela era de uma descendência de uma geração maldita. Aquele povo, a maioria dos povos que estavam lá em Canaã, na época de Jesus, já tinha o povo hebreu, lógico. O povo de Moisés já tinha tomado conta. Mas existia muitos lugares onde as pessoas eram abomináveis. O próprio Jesus talvez estivesse até com medo de estar naquele lugar. E ele fala para aquela mulher: não é justo, não é certo tirar o pão dos filhos. Quer dizer, eu deixar de atender os hebreus, deixar de atender os filhos de Israel para atender uma cananeia. Vocês estão acompanhando comigo, queridos? Na visão dos judeus, na visão de Jesus homem, eu estou falando agora, Jesus homem, ele tinha vindo para pregar o evangelho para os filhos de Israel. E aquela mulher não era digna de ouvir, de ser curada ou de ser liberta. Mas ele não contava que aquela mulher fala uma palavra que deixa Jesus constrangido. O Jesus homem, não o Jesus Deus, mas o Jesus homem, ele não esperava por aquela palavra. Jesus fica constrangido quando aquela mulher diz: sim, Senhor, eu sei que eu não mereço, eu sei que eu sou uma geração maldita, eu sei que eu sou uma geração amaldiçoada, eu sei que o meu povo é um povo amaldiçoado, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Que palavra, queridos. Jesus fica impactado, Jesus fica sem saber o que falar por alguns minutos, alguns segundos. Jesus fala: ô mulher, grande é a tua fé, mulher. Vai para a sua casa, que a sua filha já está liberta, que seja feito como você deseja, mulher. Ela não tinha direito nenhum, Jesus não tinha obrigação nenhuma. Como homem, como pregador, Jesus não tinha obrigação nenhuma. Mas aquela palavra impacta o coração de Jesus. Jesus fica constrangido com o que aquela mulher fala. Eu sei que eu não tenho direito. Eu sei que eu não tenho direito. Mas os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ela reconhece o senhorio de Jesus. Ela reconhece o senhorio de Jesus, que Jesus é o Filho de Deus. E naquele mesmo momento, naquele mesmo instante, Jesus libera a palavra: ô mulher, vai para sua casa, mulher, que a sua filha já está liberta. Glória a Deus, queridos, glória a Deus. Jesus compara os gentios aos cães, por serem abomináveis. Grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. Quantas vezes, queridos, quantas vezes a gente vem na igreja
E a gente fica às vezes, mas Senhor, o Senhor não ouve a minha oração. O Senhor, eu tenho pedido há tanto tempo, pela minha família, pelo meu filho, eu tenho pedido há tanto tempo, por um milagre que eu estou precisando, e o Senhor não está me ouvindo. E às vezes aquilo cria uma certa mágoa, uma certa decepção no nosso coração. Por que Deus não está me ouvindo? Por que Deus não faz o milagre que eu estou precisando? Aquela mulher, ela não se ofende, queridos. Aquela mulher, ela recebe aquela palavra não como uma ofensa, mas ela reconhece, ela recebe aquela palavra. Quando Jesus fala, chama ela de cachorrinho, uma das piores ofensas contra o povo, comparando com um animal abominável na época. E ela reconhece o senhorio de Jesus. Aplicação, queridos. Como que nós podemos aplicar essa palavra na nossa vida? Assim como aquela mulher, nós não tínhamos direito às bênçãos de Deus. Eu e você éramos como aquela mulher, queridos. Eu e você éramos como aquela mulher, amaldiçoada, sem direito algum. Nós não somos hebreus, nós não somos a menina dos olhos de Deus, ou melhor dizendo, nós não éramos, assim como aquela mulher. Ela não se ofende, mas reconhece o senhorio de Cristo, deixando-o constrangido. Queridos, quando nós reconhecemos na nossa vida o senhorio de Cristo, quando nós reconhecemos na nossa vida o senhorio de Cristo, o sacrifício que Jesus fez, o sacrifício que Jesus morreu na cruz por causa do meu e do seu pecado, queridos, nós somos transformados, nós somos lavados, nós recebemos a bênção como aquela mulher recebeu naquele momento. Muitas vezes nos ofendemos porque Deus não nos responde. E às vezes nos ofendemos, queridos, porque às vezes nós esperamos atenção na igreja. Às vezes nós esperamos a atenção do pastor Alexandre. O pastor Alexandre cumprimentou a pastora Rosana, mas não me cumprimentou que eu estava do lado. O pastor Alexandre fez tal coisa. E às vezes nós nos ofendemos. Às vezes nos ofendemos porque por algo que aconteceu na igreja, por um irmão que falou alguma coisa, por uma criança. Coisa boba, coisa pequena. E às vezes nós recebemos aquilo como uma ofensa. Tem um livro que eu estou lendo, estou terminando, A Isca de Satanás, que fala exatamente sobre as ofensas. Esses dias eu até postei no grupo falando sobre ofensa. As pessoas às vezes, ela morde aquela isca que Satanás lançou, e ela se ofende no seu íntimo, no seu interior. Aquela mulher poderia ter se ofendido, porque Jesus usa um termo terrível contra ela. Jesus compara ela aos cachorrinhos. Mas ela reconhece o senhorio e ela é abençoada, queridos. Muitas vezes nós deixamos de receber a nossa bênção porque nós não reconhecemos o senhorio de Cristo na igreja.
Não importa se o pastor cumprimentou o irmão e não me cumprimentou. Não importa se a irmã falou alguma coisa, se o irmão falou alguma coisa. Não importa se o diácono falou alguma coisa, se a diaconisa falou alguma coisa. Não importa se chamaram a atenção do meu filho. Ah, não mexa com meu filho. Mexeu com meu filho, mexeu comigo. Quantas vezes a gente já ouviu isso? E a pessoa deixa de receber a bênção porque ela mordeu a isca de Satanás. Aquela isca que Satanás lançou. Ela deixou de receber a bênção. Aquela mulher só foi abençoada, a sua filha só foi liberta, porque ela não mordeu aquela isca, ela não se ofendeu. O próprio Jesus comparando ela, o Jesus homem, o Jesus judeu, usou uma das maiores ofensas contra uma pessoa daquela época, comparou ela com um cachorrinho, ou com um cachorro. Eu me arrisco em dizer que foi traduzido para cachorrinho. Aquela mulher recebeu a sua bênção na mesma hora, queridos. Muitas vezes nos ofendemos. Jesus fica impactado. Quanto será que a gente consegue impactar Jesus? Faça essa pergunta para você mesmo. O que você já fez que impactou Jesus? Você já fez alguma coisa que impactou Jesus? Sabe quando você está no trânsito dirigindo, aqueles que dirigem? Sabe quando você vê uma pessoa no trânsito, às vezes, querendo sair da vaga que ela está estacionada, mas o trânsito está muito fluindo, muito rápido, e ninguém deixa aquela pessoa sair. Aí você para o seu carro, dá um sinal de luz e deixa ela sair. O seu corpo produz uma adrenalina naquele momento que dá uma satisfação. Oh, como eu sou bom! Quem nunca fez isso? Todo mundo que dirige faz isso. Todo mundo que dirige faz isso. A pessoa quer cruzar, mas ninguém deixa. Aí você para o seu carro, dá um sinalzinho de luz, a pessoa dá uma buzinadinha e faz assim para você. O seu corpo na hora, seu corpo flui uma sensação de bem-estar. Quantas vezes nós temos impactado Jesus, queridos? O que nós temos feito para impactar o coração de Jesus? O que eu tenho feito? Eu me cobro muito. Às vezes eu estou orando e eu falo: Espírito Santo, me usa com dons. Eu quero ser usado com dons. Eu não sei como, mas me usa com dons. Eu quero ter um dom que eu possa abençoar alguém. Eu quero ter um dom que eu possa ser uma bênção para alguém. Mas eu só vejo coisas ruins em mim. Como o apóstolo Paulo disse: eu quero fazer as coisas boas, mas eu não consigo, e as coisas que eu não quero, eu faço. Quantas vezes, né, queridos? Quantas vezes? O nosso corpo tende a pender, a puxar as coisas carnais, para as coisas fáceis da vida. Quantas vezes nós temos impactado o coração de Jesus como aquela mulher? O que nós temos feito para impactar o coração de Jesus? Você tem orado? Você tem sido uma bênção na vida de alguém? Você tem falado de Jesus para alguém? Você tem dado um testemunho para alguém? Às vezes um simples bom dia. Às vezes um simples bom dia. Oi, como que você está? Você está bem? Tudo bem? Quando a gente faz uma boa ação, queridos, isso aí já é comprovado até cientificamente. Até os cientistas já estão provando isso aí. Quando nós imitamos a Cristo, o apóstolo Paulo fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quando a gente faz uma boa ação,
seja para ajudar alguém, seja para ajudar alguma causa, a gente sente uma sensação de bem-estar. Aquela pergunta: o que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus faria no meu lugar? Você vê uma pessoa pedindo esmola, o que Jesus faria no meu lugar? Você vê uma pessoa necessitada, você vê aquilo, quando você faz algo de bom, o seu corpo é descarregado, uma energia, uma endopamina, alguma coisa assim, e você se sente um bem-estar. Jesus sentiu o bem-estar quando aquela mulher falou: os cachorrinhos comem das migalhas que caem da sua mesa. Jesus sentiu um bem-estar. Mulher, vá embora, que seja concedido aquilo que você está pedindo. E às vezes nós deixamos de receber a nossa bênção, porque nós não conseguimos impactar o coração de Jesus. Às vezes nós deixamos, nós não perdemos, mas nós deixamos de receber a nossa bênção. Porque qualquer coisinha que acontece na igreja já tira a nossa paz, já tira a nossa comunhão. Qualquer coisinha que acontece no trânsito, na rua, e assim por diante. Jesus quebra o protocolo. Olha que interessante isso aqui, queridos. Nós estamos na aplicação ainda. Está parado o relógio? Não. Jesus quebra o protocolo ao ver a fé daquela mulher e liberta a sua filha do demônio. Jesus não era para os gentios, mas aquela mulher impactou o coração de Jesus e ele quebra o protocolo e abençoa aquela mulher, e aquela criança é liberta do demônio. Jesus quebra o protocolo do judeu. Jesus quebra o protocolo do Messias. Jesus quebra o protocolo que era para pregar somente para os filhos de Israel. Jesus quebra o protocolo e liberta aquela criança. Jesus quebrou o maior de todos os protocolos. Presta atenção nisso, queridos. Presta atenção agora. Jesus quebrou o maior de todos os protocolos, de todos os reinados, e até mesmo do seu povo judeu, que esperava um general de guerra, um libertador, que libertasse o povo de Israel das mãos dos romanos. Jesus quebra esse protocolo. Glória a Deus. Jesus quebra esse protocolo. Os judeus esperavam um general de guerra. Os judeus esperavam um rei. Os judeus esperavam um homem que viesse com espada de fogo, com poder e glória, e acabasse com os romanos. Jesus quebrou aquele protocolo. Todos os reis tinham seus exércitos. Todos os reis tinham seus homens de confiança. Todos os reis confiava a sua força no seu exército. Jesus, sendo rei, sendo Deus, sendo filho de Deus, quebrou o protocolo. Sendo ele filho de Deus, o dono do poder e da glória, teve morte de cruz. Olha que forte, queridos. Quebrou o maior de todos os protocolos, sendo príncipe, sendo rei, sendo filho de Deus, ele teve morte de cruz, para nos libertar do fogo que vai consumir toda a terra. Você tem um motivo para adorar a Deus ou não? Amém. Glória a Deus. Você tem um motivo para vir à igreja ou não? Amém. Você tem um motivo para impactar o coração de Jesus ou não? Amém. Ele renunciou da sua glória, ele renunciou do seu poder,
ele teve a maior das humilhantes, a maior humilhação, que era a morte de cruz, por causa de mim e de você. Glória a Deus, queridos, glória a Deus. Será que nós vamos ficar de biquinho ainda porque a nossa bênção não chegou? Será que nós vamos ficar de biquinho ainda por causa de algum probleminha da igreja? Será que nós vamos ficar de biquinho por alguma coisa que o pastor Alexandre falou? Jesus quebrou o maior de todos os protocolos, por sua causa, por minha causa. Nós éramos como aquela mulher, nós não tínhamos direito de nada. Nós não tínhamos direito de nada. Nós éramos uma geração maldita. Mas a morte de Jesus na cruz nos remiu de todos os nossos pecados e nós fomos libertos. Nós somos libertos, queridos. Por isso nós adoramos o nosso Deus. Glória a Deus. Por isso nós estamos aqui. A igreja poderia estar lotada. As igrejas poderiam estar lotadas. Mas não estão. Mas não estão. Porque as pessoas estão querendo simplesmente receber. Simplesmente receber. Simplesmente prosperar. Simplesmente conseguir. Simplesmente ganhar. Parece os investidores da Petrobras, né? Só querem ganhar, né? Você sabia que os investidores da Petrobras têm um contrato lá que eles nunca perdem? Por isso que a nossa gasolina custa R$7. Tem um contrato lá. Eles nunca perdem. Então muitos crentes, queridos, estão igual aos investidores da Petrobras e de algumas outras empresas aí, internacionais. Eles querem servir a Deus, mas com a garantia de que eles vão ganhar. Querem servir a Deus, mas com a garantia de que eles vão prosperar. Querem servir a Deus, mas com a garantia de que eles vão enriquecer. Eles se esquecem, ou eles nem olham pelo protocolo que Jesus quebrou, sendo rei, sendo filho de Deus, renunciando todo o seu poder e glória para nos salvar, para nos libertar. Amém? Glória a Deus. Fecha seus olhos, queridos. Senhor Deus, nós te adoramos, Pai. Ó Deus, aquela palavra do pastor Alexandre ainda ferve no meu coração, Pai. Senhor, eu não quero ter uma maca de empecilho na minha vida, Pai, mas eu quero ter uma maca de testemunho, Senhor. Ó Deus, eu sei que eu sou imperfeito como aquela mulher, Pai. Eu sei que eu não era digno, Senhor, de receber nada de Ti, Senhor. Mas pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua morte na cruz, hoje eu sou salvo pelo sangue de Jesus Cristo. Hoje a Sua igreja é salva, Senhor. Nós não tínhamos direito algum, Senhor. Mas quando o Senhor renunciou toda a Sua nobreza naquela cruz, quando o Senhor renunciou todo o seu poder, todo o seu poderio de armamentos, todo o seu poderio de destruição, todo o seu poderio de guerra, o Senhor renunciou por causa de mim, por causa da igreja. Por isso nós nos colocamos, Pai, na Tua presença. Ó Deus, eu peço perdão pelos meus pecados, Pai. Ó Deus, eu peço perdão pelos pecados da igreja, Senhor. Ó Deus, não somente da nossa igreja, mas de todas as igrejas do Teu povo, Senhor. Onde é pregado o evangelho da salvação, Senhor, que ele alcance muitos e muitos e muitas mulheres cananeias,
que estavam fora da graça, que estavam fora da bênção, que estavam fora da promessa, Senhor, pelo sangue que o Senhor derramou na cruz, Pai. Alcança, Senhor, as igrejas. Senhor, alcança, Pai, os pastores que têm passado lutas, ó Pai, por causa do Evangelho, Senhor. Alcança os pastores que estão desanimados, ó Deus. Alcança os pastores, ó Deus, que estão se esvaindo as suas forças, ó Pai. Alcança, Senhor, como o Senhor alcançou aquela mulher, ó Deus. Alcança a sua igreja, Senhor. Alcança o seu povo, Senhor. Alcança os gentios, Senhor. Alcança-nos, ó Deus. Aonde o Evangelho for pregado, seja a portinha pequena com 3 pessoas dentro, seja as grandes igrejas, Senhor, alcança as almas, Pai. Nós oramos pelas almas, Senhor. Alcança, Senhor. Alcança essa igreja, Pai. Alcança, Senhor, aqueles que não estão podendo vir. Alcança os que estão enfermos, ó Deus, os que estão em casa enfermos, os que estão nos hospitais enfermos. Alcança, Senhor. Libera a palavra, Senhor, para que eles sejam curados, para que eles sejam libertos, ó Deus. Para que a tua igreja louve e adore e engrandeça o teu nome, Senhor. Eu oro pela igreja, Pai. Eu oro pelos enfermos, Senhor. Eu oro por aqueles que estão magoados. Eu oro por aqueles que morderam a isca de Satanás e estão magoados. Ó Deus, remove, Senhor, aquela isca de amargura no coração, Senhor. Remove, Senhor. Assim como o Senhor removeu o demônio daquela criança, Senhor, remove, Pai, toda a amargura do coração do teu povo, Senhor. Que haja salvação, que haja salvação, que haja libertação, em nome do Senhor Jesus. Nós te louvamos, Pai, e nós te adoramos nessa noite. Pai, hoje nós te adoramos com poucas pessoas, mas eu sei que chegará o dia, Senhor, que faltará lugar para adorar o teu nome, Pai. Faltará cadeira, Senhor, para adorar o teu nome neste lugar, Senhor. Abençoa o nosso pastor, pastor Alexandre. Abençoa o ministério dele, Senhor. Seja com ele. Seja com o pastor Adriano, Senhor. A sua família. Seja com a pastora Rosana, pastor Orlando. Seja com essa igreja. Seja com os trabalhadores da tua obra, Senhor. Ó Deus, eu abençoo, eu profetizo as tuas bênçãos sobre os trabalhadores da tua obra, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém, Senhor. Glória a Deus, irmãos, amém. Abra os seus olhos. Que palavra maravilhosa, né, queridos? Palavra maravilhosa. Você tem uma maca de testemunho? Amém. Eu tenho, queridos. Minha esposa foi desenganada pelos médicos 2 vezes, queridos. Nós andávamos desgarrados como ovelhas. Você já viu ovelha desgarrada dentro da igreja, queridos? Nós andávamos desgarrados. Vínhamos à igreja como uma obrigação, picar cartão. Eu não era pastor ainda na época. A gente ficava olhando no relógio, não via a hora de ir embora. Cumpríamos nossa obrigação de vir ao culto, mas não era isso que o Senhor queria. Minha esposa foi desenganada 2 vezes. Primeira vez, há 15 anos atrás, ela foi fazer uma cirurgia e teve uma infecção generalizada. Por 3 vezes abriram a barriga dela.
por 2 vezes tirar os órgãos para fora para lavar com água e sabão. E a infecção voltava. Teve uma vez que eu cheguei no hospital, os médicos, tinha 4 médicos para o lado de fora do quarto conversando, e os médicos estavam falaram, um deles falou assim: Nilson, nós estávamos falando exatamente sobre a sua esposa. O que nós vamos fazer com ela? 4 médicos, especialistas, os melhores. O que nós vamos fazer com ela? Vamos ter que abri-la de novo. E eu orei naquela noite. Eu falei: Senhor, se o Senhor trazer a cura para minha esposa, Senhor, eu quero endireitar os meus caminhos. Senhor, eu quero voltar para a tua casa, mas com amor à tua obra. Eu quero pregar a tua palavra, eu quero pregar o teu evangelho, eu quero estudar. E milagrosamente, queridos, teve uma noite que eu estava, quando ela estava num dos picos bem ruim mesmo, mais ou menos umas 2, 3 horas da manhã, ela falou assim: amor, o que esses homens estão fazendo dentro do quarto? Naquela hora eu me arrepiei todo. Eu falei: amor, não tem homem nenhum aqui dentro. Tem sim, ó. Tem aí no pé da cama, tem 4 homens de chapéu preto e cabeça baixa. O que eles estão fazendo aqui? Depois a pastora Neuza, que tem um dom de interpretar sonhos, visões, ela falou assim: era o espírito de morte que estavam vindo buscá-la, mas Deus não permitiu. Deus não permitiu. Milagrosamente, depois disso, ela foi se recuperando. Em poucos dias ela estava em casa, queridos. Esse é um dos testemunhos, uma das marcas que nós temos para apresentar. Em nome do Senhor Jesus, eu estou aqui pregando o evangelho. Depois disso eu fui para o seminário, estudei 3 anos, me formei. O pastor Alexandre me consagrou como pastor auxiliar. E eu estou pregando o evangelho. Trabalho com células, trabalho com visitas. Não para minha glória, porque eu não sou digno de nada, como aquela mulher. Mas a misericórdia do Senhor nos alcança, queridos. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena, queridos. Seja uma maca de testemunhos. Seja uma maca de testemunhos das bênçãos de Deus na sua vida. Amém?